Entre trabalho, estudos, compromissos da igreja, vida social, academia e outras tantas tarefas que a gente tem para fazer, é muito importante a gente lembrar do nosso tempo com Deus. Mas muitas vezes, em meio a essa rotina cheia de coisas, cheia de tarefas que estão sempre ocupando o nosso tempo, fica difícil encontrar tempo para cultivar esse relacionamento com Deus. Então, nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas para que você possa encontrar tempo na sua rotina para poder se dedicar a buscar a Deus, a estar em companhia do Pai e também trabalhar essa mentalidade de encarar o seu relacionamento com Deus como prioridade, mesmo quando a sua rotina estiver um pouquinho assim caótica. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Estamos chegando aí nos finalmente de 2023, nos últimos vídeos de 2023, e eu quero trazer essa temática aí da vida espiritual para que a gente tanto venha encerrar esse ano de 2023 com a mentalidade correta e conseguir aplicar tudo que a gente aprendeu em 2023 em 2024 para fazer com que esse próximo ano seja ainda melhor, especialmente aí falando, né, da nossa vida espiritual, que tem que ser a prioridade. Então a gente trabalhar essa mentalidade para que a gente venha entender que realmente a gente precisa buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, realmente colocar as primeiras coisas em primeiro lugar e fazer isso cada vez mais com amor, com gosto mesmo, não só como uma mera obrigação. Eu tô gravando esse vídeo porque pra mim um dos meus maiores desafios foi justamente conseguir equilibrar a minha rotina, as minhas tarefas, todas as coisas que eu tinha que fazer e fazer com que todas essas coisas acontecessem, mas não deixar a minha vida espiritual de lado. Muitas vezes eu acabei me envolvendo muito com as minhas próprias obrigações, com as coisas dessa vida e me esqueci de dedicar tempo a Deus. Não que eu não fizesse nada, mas eu fazia muito assim de qualquer jeito, fazia quando dava, ou fazia meio que por obrigação mesmo e não tratava aquilo como prioridade. Não entendia o quanto que aquilo ali era importante para mim. E desde essa época tem uma passagem da Bíblia que tem me acompanhado muito, que é a passagem que fala ali sobre Marta e Maria. E eu vou lê-la para vocês para que a gente possa bater um papo sobre isso. Essa história ela é narrada no livro de Lucas, no capítulo 10, do 38 a 42, e diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu acho essa passagem, assim, sensacional e muitas vezes, mais do que eu gostaria de admitir, eu me vi como Marta, eu me vi me envolvendo com muitas tarefas e não escolhi a boa parte. E aí, foi quando eu comecei, nesses últimos meses, né, quando eu comecei, entenda-se como um processo, não foi uma coisa que aconteceu do dia pro outro, foi ser um processo de, pelo menos um ano e meio aí, mais ou menos, que eu comecei a entrar nesse processo de entender que eu tinha que realmente aplicar ali a passagem de Mateus, que diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. E se você me acompanha no Instagram nesse último ano, especialmente nesses últimos 6 meses, você já deve ter visto eu ter postado alguma coisa como primeiras coisas em primeiro lugar nos meus stories quase todos os dias, ou pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. E eu comecei a fazer isso como um lembrete pra mim e pra vocês também, né, como uma forma de incentivo para que eu buscasse realmente colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. E aqui eu sempre atribuo muito ao devocional no meu primeiro momento do dia, mas isso se aplica à vida cristã de um modo geral, a buscar o meu relacionamento com Deus com prioridade na minha vida, a buscar a vontade de Deus com prioridade na minha vida, buscar os sonhos de Deus com prioridade na minha vida, não fazer os sonhos, não fazer os planos, não criar as coisas e depois falar assim, Deus faz assim, não, é realmente entender primeiro o que vem de Deus e depois a minha vontade, sabe, é colocar o reino de Deus de fato como prioridade na minha vida e adequar as outras coisas a isso e não o contrário. A gente vive hoje numa sociedade em que tudo praticamente é feito para tomar nossa atenção. A gente tem redes sociais diversas com feeds infinitos que estão ali para fazer a gente passar o máximo de tempo possível conectado a elas, vendo postagens alheias. A gente tem uma infinidade de séries, de filmes, de programas de TV, de podcasts e afins para tomar o nosso tempo, para que a gente venha estar sempre consumindo conteúdo e muitas vezes nem é um conteúdo assim que de fato vai nos agregar, muitas vezes é só coisas aleatórias. Falo por mim, porque muitas vezes eu já entrei no YouTube e fiquei vendo um monte de videozinho aleatório ali e eu falei assim, gente,
que eu tô fazendo? Tem muita coisa importante que eu posso fazer na minha vida, em vez de ficar aqui assistindo videozinho nada a ver. Não menosprezando essas coisas, mas a gente faz isso em demasia. A gente gasta muito tempo fazendo coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. E nem é um descanso também que você fala assim, nossa, realmente é um descanso que vai descansar minha mente. Não, é um descanso que mais te cansa do que te descansa, porque você tá colocando informação na sua mente. Então a gente tá sempre sendo ocupado por coisas, por tarefas, e a gente não para pra respirar, a gente não para pra ver que todas essas coisas, elas são parte da nossa vida, elas têm o seu valor, elas têm o seu lugar, mas elas não podem tomar o pódio, né? O lugar do pódio que só deve pertencer a Deus. E eu sei que é difícil, né? Porque a gente olha pra isso e fica pensando assim, mas meu Deus, como que eu vou não me envolver nessa multidão de tarefas e vou realmente priorizar Deus? E pra isso, a gente vai falar de algumas dicas, algumas coisinhas que você implementar na sua rotina pra te ajudar a tratar realmente Deus como prioridade e também cultivar esse relacionamento com Deus, mesmo nas pequenas tarefas do seu dia a dia. E eu vou começar falando de um hábito que pra mim esse ano ele foi consolidado realmente. Foi algo que eu comecei a praticar com mais afinco, com mais intencionalidade, por assim dizer. Eu vi que foi algo que todos os dias tem sido feito, tem me feito muito bem pro meu relacionamento com Deus, pro meu crescimento espiritual, pra minha maturidade espiritual, que é o meu tempo devocional. E aqui eu quero te convidar a priorizar o seu tempo devocional, é estabelecer um horário todos os dias para fazer o seu tempo devocional. E o que é esse tempo devocional? É o seu tempo que você vai tirar para fazer a sua oração e também o tempo que você vai fazer a sua leitura bíblica. São duas coisas que não podem ser deixadas de lado na sua vida. Todos os dias você tem que ter um tempo de oração e um tempo de leitura da palavra. E aqui eu vou fazer algumas observações para que possa te ajudar a fazer isso de uma forma mais simples, sem tanto desgaste. Para que você possa fazer com que o seu devocional seja prioridade na sua rotina, é interessante que, nem eu falei, você estabelecer um horário fixo todos os dias para fazer isso. E aqui eu vou te dar uma sugestão. Às vezes a nossa vida, né, a gente tem compromissos, a gente tem todas as coisas muito cronometradas, porque a gente tem trabalho, academia, a gente tem culto, a gente tem responsabilidades no ministério, e às vezes fica um pouco difícil encaixar atividades no meio dessas tarefas. Então eu quero deixar aqui a sugestão para que você venha ou começar o seu dia mais cedo ou terminá-lo mais tarde. Sim, eu estou dizendo para você acordar mais cedo ou você dormir um pouquinho mais tarde. Particularmente falando, sou a pessoa que prefiro acordar mais cedo. Isso não significa que você precisa acordar às 4 da manhã, às 5 da manhã. Não estamos falando aqui que você precisa ser uma pessoa que acorda às 5 da manhã, porque isso fará você uma pessoa super sucedida e tudo mais. Não é papo de coach, mas é um papo do tipo, olha, se você quer fazer com que o seu dia renda mais e que especialmente você consiga ter um tempo de qualidade com Deus, você precisa encontrar um tempo para isso. E às vezes na rotina do dia a dia a gente não consegue porque as coisas já estão muito amarradinhas ou porque durante o dia a gente tem muitas coisas acontecendo, a gente não consegue simplesmente sentar e falar assim, poxa, vou parar aqui e vou respirar. Então durante o dia às vezes fica um pouco corrido. Então é bom que a gente tire um tempo ali antes de começar o dia ou ao terminar o dia, porque são aqueles momentos que a gente tá ou começando, acordando, né, que a gente ainda tá iniciando o sistema, praticamente, né, falando assim em linguagem de computador, ou é aquele momento que a gente tá desligando a nossa mente, que a gente tá assim, se calmando daquele dia agitado e se preparando para dormir. Eu particularmente, como eu falei, gosto de fazer de manhã porque é a primeira coisa que eu faço no meu dia, é literalmente primeiras coisas em primeiro lugar, então primeiras coisas sendo colocadas como a primeira coisa que eu faço no meu dia, mas nada impede de que você faça isso no final do dia também. Então faça essa escolha, faça testes, tá? De talvez acordar mais cedo ou dormir um pouquinho mais tarde um dia. E partindo para a segunda sugestão, segunda dica, por assim dizer, dentro dessa questão do devocional, é você não se apegar a fazer assim grandes coisas. Comece pequeno, como eu sempre falo aqui no canal, comece com passinhos de bebê, comece com 15 minutos, divida ali 5 minutos de oração, 10 minutos de leitura da Bíblia, ou 10 minutos de oração, 10 minutos de leitura da Bíblia, 15, 20 minutos, conforme for possível, né, você sentir a necessidade e houver possibilidade também, vai aumentando gradativamente esse tempo. Eu fiz isso, eu comecei fazendo 15, 20 minutos, depois eu passei para 30, hoje eu já faço de 40 a 45 minutos. Então, não se preocupe em começar fazendo 2 horas, 1 hora, comece com o tempinho que você tem. Não precisa acordar às 5 horas da manhã. Se você acorda hoje, por exemplo, 6h30, experimente acordar às 6h10. Que aí você acorda, escova seu dente, tira ali um tempinho pra uns 15, 20 minutinhos pra fazer seu devocional e depois você começa seu dia. Vai fazer o café da manhã, vai cuidar da casa, fazer as coisas pra você preparar pra ir trabalhar, ou ir pra faculdade, ou estudar, enfim, fazer as coisas que você tem que fazer. Então faça esses experimentos. Veja também, né, como eu falei, se funciona melhor pra você no começo do dia ou no final do dia e comece pequeno. E como eu disse, busque estar presente. Então de nada adianta você tirar ali 15, 20 minutos pra poder fazer o seu devocional, mas é estar preocupado com a próxima tarefa que você tem que fazer, ou pegar num dia que você vai fazer devocional, sei lá, meia-noite, você já tá assim, caindo de sono, você nem vai prestar atenção no que você tá fazendo. A gente também tem que pensar que a gente tá fazendo aquilo pra Deus, e tudo que a gente faz pra Deus, a gente tem que dar o nosso melhor. Então esteja realmente presente, não comece o seu dia já abaforado, assim que fala?
não sei se é a palavra certa, mas assim, é desesperado querendo fazer as coisas que você tem que fazer da sua rotina. Eu já fui essa pessoa, eu já fui a pessoa que queria acordar, fazer meu devocional em 15 minutos, porque eu tinha que estudar, especialmente na época do concurso, né, que eu falei pra vocês que eu entrei numa fase de muita cobrança e uma certa rotina caótica. Eu só queria levantar e fazer meu devocional ali rapidinho e estudar. E assim, se eu passar no concurso, quem vai me permitir passar no concurso não sou eu. É óbvio que eu preciso me esforçar, preciso fazer a minha parte, mas quem vai abrir a porta ou não é Deus. Então, por que eu estou fazendo meu devocional ali 15, 20 minutos correndo, não estando presente, preocupado em estudar, sendo que no final das contas a resposta vem de Deus, o sim e o não vai vir de Deus. Que nem eu falei, eu preciso fazer minha parte. Eu tenho que buscar Ele com todo o meu coração. Buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Se você ficar ali só fazendo por fazer, também não vai adiantar. Então tem que ser intencional, realmente estar presente. Seguindo para nossa segunda dica, né? A gente já encerrou aí o assunto devocional. Eu quero te fazer o convite a fazer algumas trocas inteligentes. Como eu disse, às vezes a gente prefere ler um livro de ficção do que ler a Bíblia. E é óbvio que a gente acaba buscando essas questões de entretenimento, porque é gostoso, porque é prazeroso, mexe ali com a nossa dopamina e outras coisas que são naturais do nosso corpo. E a gente às vezes chega cansado do trabalho, chega cansado de um dia de estudo, a gente só quer relaxar. Mas a gente precisa entender, como eu falei, né? É prioridade. E será que realmente eu preciso assistir 3 episódios de série todos os dias? Será que eu não posso assistir um episódio de série, tirar outro 1h30 para assistir uma pregação? Que nem vai demorar às vezes 1h30, que tem pregação que às vezes demora 45 minutos, 40 minutos, 1 hora. Será que eu preciso realmente assistir série todos os dias? Será que eu não posso assistir série 2, 3 dias por semana, e outros 2 dias eu assisto uma série, assisto um podcast cristão, escuto um podcast cristão? A gente precisa parar para pensar que a gente prioriza muito o nosso momento de lazer, às vezes, até por conta dessa questão que eu falei, né, que a nossa mente está sempre em estado de alerta, com informações sendo bombardeadas a todos os momentos na nossa mente, e a gente fica sempre preocupado no filme que a gente vai assistir, no livro que a gente vai ler, na série que a gente vai assistir, e não se atenta ao fato de que a gente precisa tirar tempo também para consumir conteúdos que vão fortalecer a nossa fé. C.S. Lewis fala, né, que a gente precisa estar sempre em contato com a palavra, que a gente sempre precisa estar em contato ali com a igreja, para que a gente não se esqueça daquilo que a gente acredita. Não como uma forma de uma mera repetição, mas para que a gente venha realmente meditar naquelas palavras, absorver aquelas palavras, entender realmente a fé em que nós estamos embasados, para que não seja uma fé fraca, que qualquer coisinha, qualquer ventinho já se esmurece. A palavra fala, né, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então a gente precisa dedicar tempo a assistir pregações. Não é só o culto de domingo, às vezes tem um culto durante a semana que a gente pode ir, a gente deixa de ir. Então são coisas que a gente precisa parar e pensar, falar assim, preciso fazer algumas trocas de vez em quando. Não tem necessidade de eu assistir 5 episódios de série todo dia. Então realmente pensar nisso. Quais são as possibilidades de trocas que você pode fazer na sua rotina? Não estou dizendo que não deva ter momentos de lazer, muito pelo contrário, eu sou a pessoa que mais é a favor de ter momentos de lazer. Mas a gente precisa colocar cada coisa no seu devido lugar, colocar as prioridades primeiro, a vida espiritual primeiro e depois o descanso, depois a série, depois o filme, depois o livro, enfim. E outra coisa que me ajuda bastante é usar o meu tempo de forma estratégica. E aqui eu quero te convidar a fazer uma complementação de tarefas aí. Então, se você é uma pessoa que você vai pro trabalho de ônibus, ou de metrô, ou de carona, enfim, você não é a pessoa que está dirigindo, você pode no trajeto levar um livro cristão, ou mesmo um audiobook, né? Então tem várias plataformas que oferecem livros em áudio, que você pode ir ouvindo, é a mesma coisa do livro, só que você vai escutar ao invés de precisar ler, e você pode fazer isso enquanto você dirige, por exemplo, ou enquanto você está no trajeto pro trabalho, né? Você também pode, enquanto você estiver fazendo suas tarefas de casa, você pode colocar para escutar um podcast, você pode colocar louvores, você pode colocar audiobooks, você pode colocar até pregações. Eu já fiz muita faxina em casa escutando pregação. Então, assim, é você usar o seu tempo de forma estratégica. É óbvio que é bom que a gente, quando possível, sente e preste atenção naquilo que a gente está fazendo, no sentido assim de que estar realmente ali só focado naquilo, mas às vezes não é possível, então não deixe de colocar essas coisas enquanto você está fazendo outras tarefas, especialmente no caso de podcasts, livros e tal, que a gente tem um pouco mais essa flexibilidade aí de estar o foco um pouquinho mais disperso do que uma pregação, por exemplo. E por último, uma coisa que eu gosto muito de fazer é ter um caderno de oração. Então aqui eu não vou abrir pra vocês, né, mas eu tenho esse caderno aqui, que ele é um caderno de oração. É bem discreto, né, vocês podem ver um caderno rosa de glitter com uma pérola roxa que eu colei aqui do nada. Mas esse caderno eu uso ele pra poder fazer
anotar aqui pedidos de oração. E eu tenho um outro caderno, que é um caderno separado, que eu também é o meu caderno de cartas para Deus, e é como se fosse um diário, mas também ali eu deixo orações escritas. Por que eu faço isso? Porque é óbvio que nada substitui a oração física, de você dobrar o seu joelho na beirada da sua cama e orar, nada substitui isso. É o tipo de coisa que você tem que fazer todos os dias. Mas às vezes eu tô num momento em que eu tô num trajeto, eu tô num carro, eu tô indo pra algum lugar, ou num momento em que eu tô simplesmente parada, esperando, numa fila de espera, não sei. E eu tô com um caderno na mão, eu tô com meu celular às vezes na mão, e eu escrevo ali minha carta, minha oração, depois eu só transcrevo pra cá ou pra outro caderno. É uma forma de eu falar com Deus, sem ser diretamente com palavras audíveis, e eu deixo escrito no papel. Isso serve também até como um registro pra depois você poder ver aquelas coisas que você pediu em oração a Deus. Então assim, eu gosto muito dessa ideia de ter o caderno de oração, e inclusive também é uma ótima ferramenta para que você possa anotar, como eu falei, pedidos de oração, tanto pra sua vida quanto pra vida de outras pessoas. Por quê? Especialmente quando a gente fala em devocional, né, logo cedo ali de manhã, a gente acorda e às vezes a gente faz aquela oração meio TDAH, né? A gente começa a orar e fica assim, o que eu tava falando? A gente se perde na oração. E isso tem acontecido muito, eu tenho visto muita gente reclamar disso ultimamente, muito da nossa geração, inclusive, eu acho que justamente por essa questão de que a nossa mente não para um minuto quieta, né? A gente tá orando e pensando no que tem que fazer, pensando no vídeo que a gente viu no Instagram, e a gente precisa estar presente. E é óbvio que se a gente simplesmente acorda, se a gente vai fazer oração ali, às vezes a gente não tem tempo de sintonizar, do sistema ligar completamente. Então, eu gosto de fazer isso, de abrir meu caderno antes de orar, ali, abrir, ver o que eu tenho que orar, tá aqui, nesse mês tal, eu quero orar por fulano de tal, por tal propósito, por tal coisa, tá. Quando eu vou fazer minha oração ela já vai acabar sendo mais direcionada. E por último, gente, não se esqueçam de que a vida cristã, ela tem algumas formalidades, por assim dizer, que elas têm o seu valor, elas têm a sua questão do nosso respeito, do nosso temor a Deus, que é o nosso momento de dobrar o joelho na beirada da nossa cama e orar. A gente tem jejum, a gente tem práticas que elas precisam ser feitas, elas têm o seu valor, elas têm a sua razão de existir e elas precisam ser praticadas com disciplina. Mas tem coisas também que a gente não precisa se prender a uma religiosidade. Deus está a um palmo de distância de nós, Ele está conosco todos os tempos, o Espírito Santo está conosco a todo momento. Nós podemos fazer orações em qualquer lugar. Não deixe de falar com Deus só porque você não pôde dobrar o seu joelho ali na beirada da cama antes de sair para o trabalho. Fale com Deus enquanto você estiver no ônibus indo trabalhar. No momento que você estiver no seu trabalho, no momento que você estiver almoçando, no momento que você estiver tomando um cafezinho, no momento que você sair para encontrar um amigo. Não se esqueça de que Deus está sempre ali ao seu alcance, o Espírito Santo está sempre com você, e que dedicar esses tempos de estar ali falando com Ele, no momento que você precisa, no momento que você quer agradecer por alguma coisa, não se apegue só à oração ali na beirada da cama. Como eu disse, isso é importante, isso tem seu valor, deve ser feito todos os dias, mas não deixe também de se lembrar que Deus, Ele é um Deus que Ele é nosso Pai, Ele está ali a todo momento, só esperando que a gente chame por Ele. Então é isso, eu vou deixar vocês com essas sugestões, com essas dicas. Trabalhe realmente essa questão de mentalidade, de prioridade, de que as coisas de Deus têm que ser prioridade na sua vida. Por todas as outras coisas, Deus cuida. A gente não pode ser irresponsável e não honrar os nossos compromissos, mas a nossa vida, ela não é uma vida que ela foi feita para ser vivida para esse tempo. Ela é uma vida que foi vivida para se preparar para o que vem a seguir, que é o reino de Deus. Então a gente não pode viver se apegando só a isso. A gente tem que parar e pensar nos propósitos de Deus, naquilo que Deus nos chamou para cumprir. E se a gente quer cumprir o propósito de Deus para nossa vida, a gente também precisa passar tempo com Ele, porque de nada adianta a gente se dispor a servir a Deus e falar assim, não, Pai, eu vou levar a tua palavra, eu vou ser um vaso nas tuas mãos, sendo que você não conhece. Como é que você vai falar de alguém que você não conhece? Então a gente tem que passar tempo com Deus, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar. Mas enfim, vou encerrar por aqui porque eu já falei bastante, já dei várias dicas pra vocês. Espero que vocês possam aplicar isso na vida de vocês. Se tem alguma coisa que você já fez nesse sentido de encaixar na sua semana hábitos que te ajudaram a se aproximar mais de Deus, me conta aqui nos comentários, deixe sua dica pra outras pessoas também, pra que nós possamos todos, né, crescer e aprender juntos. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui, né? Compartilhe a sua experiência aí comigo. E vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.